Cachoeira do Sul segue a tendência mundial de aumento da expectativa de vida. Segundo dados da Fundação Estadual de Economia e Estatística, em 2015 a população de Cachoeira do Sul era de 86.229 pessoas. Dessas, 16.097 tinham 60 anos ou mais. O último levantamento, de 2016, aponta a população de 86.700 pessoas, 471 a mais que o ano de 2015. E, paralelamente a isso, o público de 60 anos ou mais também aumentou em 203, totalizando 16.300 idosos. E essa longevidade apontada pelas estatísticas não é à toa. É resultado de pessoas que cuidam da saúde, têm consciência do que fazem, do que querem, aproveitam a vida e gostam de independência. E este público representa um novo nicho de oportunidades para empreendedores com foco na atenção e cuidado com os idosos. Segundo o Sistema Único de Assistência Social, o Brasil possui 1.669 casas de acolhimento para idosos. O Lar Nossa Senhora Medianeira se inclui neste dado, mas há 4 anos inovou pensando além. Segue ofertando o tradicional atendimento e assistência aos quase 80 idosos, mas oferece também uma ala de apartamentos individuais para aqueles que apreciam independência e privacidade. Hoje são 16, todos ocupados e com fila de espera. Eles querem ter um cantinho deles. Hoje não dá para ficar com a família ou com qualquer parente ou filho. Eles querem ter esse espaço deles. Eu sei o exemplo pela minha mãe, né? Mesmo que a gente tenha uma família bem unida, que a gente poderia estar com ela, mas ela sabe que precisa desse espaço e pessoas da idade dela, né? Porque pessoas idosas querem ficar com pessoas idosas. Claro que receber a visita dos filhos, dos netos, bisnetos, né? Que sente falta e tudo, mas chega um momento que é o cantinho. E a preocupação de proporcionar privacidade aos idosos está se estendendo dentro da instituição. Atualmente, é a ala masculina que recebe adaptações. A tendência é essa, porque como diz o Chulipa, homem não gosta de ficar com homem. E se tem coisa que o homem quer, é uma chave. Ele quer ter a chave, é o meu quarto, é o meu espaço. Então essa é a ideia, né? Essa é a dona Vilma, mãe da Lourdes. Por opção, há 4 anos ela mora em um dos apartamentos do asilo. Ela tem uma acompanhante, mas convive muito bem com os vizinhos de prédio. A senhora imaginou quando mais jovem que poderia vir morar num lugar desse? Não, nem passava essas coisas, eu passava para a ideia. Não passava pela ideia. Porque eu tinha tanto o que fazer, não tinha tempo de pensar isso. Foi uma boa opção, então? Boa opção, boa opção. Graças a Deus. E como é que é a vizinhança aqui? Boa, vizinhança boa. Todo mundo se dá bem? Se dão, isso. Pelo menos, se ajuda, uma precisa da outra. Esse dia de chamar uma dali para mexer no split ali. Mas os enfermeiros vêm também, só chamar. E se a preferência do idoso ou da família for por um local com padrão mais VIP, Cachoeira do Sul já conta com isso. Maurício Rezende apostou neste filão e já possui 6 residenciais. Nós começamos com uma pequena casa para 12 pacientes e hoje nós alcançamos 72 pacientes fora essa casa, né? Então a gente foi vendo a necessidade. Alguns pacientes eles procuram uma área maior, um lugar mais confortável, com mais lazer, lugar que proporcione mais atividades. E outros tu vê que eles não gostam, que querem ficar no mundinho deles, mais quietinho, na poltrona, no quarto. Então este lugar foi criado para proporcionar mais atividades, mais lazer, são quase 10 mil metros quadrados. Não adianta estar fazendo clínicas, aumentando, se não ter qualidade. Eu acho que nesse momento, em alguns cursos, alguns lugares que eu tenho ido, né, para conhecer, algum spa, lugares que abrigam idosos, a gente percebe que a tendência não é aumentar, não é abrir uma casa em cada esquina, e sim melhorar as que já tem, trazer um ambiente mais agradável, mais aconchegante, trazer o familiar para mais perto do idoso e deixar ele feliz.
Morar fora de casa, longe da família, foi uma opção consensual entre a dona Lucy e a família. Há 1 ano e meio ela já mora no residencial, agora está chegando aqui para essa outra filial da mesma rede de residenciais. Dona Lucy, por que morar longe da família? Como é que a senhora sente isso agora, com a idade que a senhora está, para a senhora tomar essa decisão, por opção estar aqui? No começo foi difícil. A gente acostuma, né, com a vida que leva sempre, e a gente se distanciar no momento é difícil. Mas depois tu chega assim, e eu sou uma pessoa que logo me dou com todo mundo, converso com todo mundo, já logo formo uma família. E quando tu forma uma família, tu vai esquecendo do outro, vai esquecendo. Agora já estou 1 ano e meio aqui, eu já nem tenho tanta vontade mais para voltar. Então parece que a minha família já está aqui. Fui muito bem acolhida, então eu acho que isso faz muito. A senhora, quando mais jovem, a senhora imaginava o que para a sua velhice? A senhora imaginava que ia morar fora de casa, ia morar num lugar desses? O que a senhora imaginava? Eu imaginava morar com os filhos como a minha mãe. Morou com os filhos, né? E a gente amava a vovó, quando a vovó chegava, mas os tempos mudaram. Não são, eu acho que tu já percebeu isso. Que antigamente, lá vem a vovó, era tão bonito quando a vovó chegava. Hoje não é mais assim, os jovens têm outra cabeça. Agora está bem bom. Estou aproveitando aquilo tudo que eu passei, que eu não esperava que eu tivesse uma velhice assim como eu tenho. Está tranquila, então? Tranquilíssima. Como foi para a família esse consenso de a dona Lucy morar longe de casa, morar em um spa, em um lugar como este? É assim, é que geralmente quando a gente tem uma mãe com 80 e poucos anos, a gente também já é idosa. Como eu já tenho 64, então eu já sinto que eu também tenho problema, eu tenho que cuidar de mim. Eu não posso me dedicar 50% agora, né, ou 100% com ela, que ela teve bem adoentada quando veio problema de coluna grave, agora ela está bem. Então eu achei melhor gente assim especializada no assunto, como são aqui, tem fisioterapeuta, tem enfermeiro, é medicação certinha. E eu já sentia que eu não tinha capacidade para fazer o melhor por ela. Então eu decidi, junto com ela, né, fazer uma experiência, né, para ver. E já como o tratamento é tão bom, as pessoas são tão, né, tratam tão bem, então foi por isso que eu decidi e quero também isso para mim daqui a um tempo. Não vou dar trabalho para meus filhos, eu quero alguém que, né, mais jovem, que tenha capacidade para cuidar de idosos, né, que são treinados para isso, tem prática para isso. Uma outra opção, uma outra alternativa bastante utilizada por pessoas nesta faixa etária são as viagens. E boa parte das pessoas sendo aposentadas podem viajar em qualquer época do ano, né, Mariângela? E com isso aproveitar as vantagens das baixas temporadas. Isso confere? Confere. Os nossos clientes aposentados ou de melhor idade, como costuma se falar, eles optam muito por viajar na baixa temporada, de março a junho, e de agosto a novembro, que são as melhores opções em valores, e também que os serviços, os hotéis, os pontos turísticos não são tão lotados. A tua agência aqui, tu me disseste que em torno de 60%, 70%, às vezes até 80% do público são pessoas com mais de 60 anos. Isso sempre foi assim ou é uma tendência de momento dos últimos anos? Olha, nós já estamos há 20 anos no mercado e sempre o nosso público foi mais adulto, né? A gente tem grupos jovens, nós trabalhamos, mas existem roteiros, existem viagens que se faz que pode-se chegar a 100% de público com mais de 60 anos ou aposentados, né? Então, sempre foi assim, uma tendência que vem se confirmando e acredito que vem até crescendo. Os idosos eles estão aproveitando mais a vida, é isso? Com certeza, eles aproveitam muito e eles sabem aproveitar. Eles procuram, eles se informam e eles são pessoas que estão de bem com a vida porque já atingiram determinadas metas materiais e então eles aproveitam tudo que é possível. O que nós vimos até agora são apenas poucas ideias, poucos empreendimentos direcionados ao atendimento deste público. Mas Cachoeira do Sul pode e precisa de muito mais. Leopoldo Brandi, nosso comentarista de negócios e empreendedorismo, vai nos dizer, Leopoldo, como Cachoeira do Sul está ou não preparada para atender ao público com mais idade, ao público maduro?
Boa tarde, Helena. Boa tarde a todos. Olha, dá para se dizer o seguinte, não somente Cachoeira, mas Cachoeira também não está preparado. E não está preparado dos dois lados, tanto na parte do empresário, como na parte das pessoas que estão se qualificando para também atender esse público. Esse público hoje em Cachoeira do Sul passa de 18 mil pessoas. É um número muito grande que tem sua renda fixa garantida todo mês e eles não estão preparados para serem atendidos. Ou seja, então é os dois lados. É o empresário que, de repente, um degrau numa loja é um problema, que seja pequeno, mas é um problema. E, em compensação, também é a pessoa que atende. Também é um problema, por quê? Porque ele tem problemas muitas vezes de audição, tem problemas de alguma coisa, que tu tem que falar mais alto, tem que falar com mais calma, ele custa um pouco a entender, principalmente se lida com alguma coisa de eletrônico, sabe? O passar um cartão pode ser às vezes um problema, porque ele tem que levar uma senha anotada, tem que fazer isso, e muitas vezes essa pessoa que está atendendo, quando está atendendo ele está fazendo expressões horríveis, por exemplo, puxa vida, vira para o lado, olha para o colega e faz aquele rosto, aquela carinha de... Isso tudo inibe o próprio consumidor idoso dentro disso aí. Então ela é uma questão geral. E a gente vê assim, ó, que estão perdendo muita coisa dentro de negócios acima desse público. As empresas estão perdendo um grande nicho, que é essa questão de se aproveitar das novas chances do mercado de ter esse idoso como seu cliente. E tem um detalhe, eles se esquecem, esse idoso, ele passa a ser fiel. Ele é fiel, ele vai lá com a carteirinha. Vamos dizer uma coisa aqui, mas não é chamar de nada disso, mas ele acaba não levando mais em conta a questão preço, desde que ele for bem atendido. Então, falta tudo. E eu digo de passagem assim, falta dos dois lados. Falta o empresário se fragar, que é um público novo, que está aí, que é um público que tem um dinheiro. Ah, mas todo aposentado não tem dinheiro. Mas ele tem a sua reserva e ele vai gastar essa reserva com ele, boa parte. Lógico, temos casos que tem os idosos sustentando a família toda, nem dúvida. Mas, alguns casos sim. Agora, a grande maioria tem os seus idosos aproveitando aquele dinheiro. Por quê? Porque ele tem um dinheiro já para ele e ele vai gastar. Principalmente se ele já for uma situação de viuvez ou coisa parecida, ele vai viajar, ele quer se divertir, ele quer sair. Mas o divertimento dele é outro, não esse mesmo que está tendo aí. Então falta casas de diversão, se a gente analisar por isso, falta lojas que entendam eles. Leopoldo, um outro posicionamento com relação a isso. As pessoas, né, aqueles que prestam serviço também, a questão de formação, de qualificação da mão de obra. As pessoas não se deram conta ainda também que podem aprender e que devem aprender como atender esse público. E existem cursos para isso e as pessoas não estão se interessando, é isso? Isso aí. A gente tem exemplos aqui em Cachoeira de várias escolas ali que fornecem esse tipo de curso preventivo para idoso, curso de tudo que é maneira. E também, conversando com essas escolas, elas têm dificuldade em formar turma. Porque a pessoa que deveria de fazer... Por exemplo, se eu estou desempregado, hoje eu sou bem sincero, eu procurei um curso desses. Por quê? Porque vai começar a chegar o verão, certo? Muitas famílias vão querer viajar para a praia e eu te faço uma pergunta, com quem fica o idoso? Então, o que acontece? Vai chegar essa época, se eu tenho um curso, se eu tenho uma qualificação para poder fazer esse atendimento, eu vou ser ocupado todos os dias diretamente, pode ter certeza disso, porque há uma necessidade. E existe outro lado que a pessoa também tem que enxergar isso como uma oportunidade de até mesmo entrar no mercado. Nunca se esquece que todo idoso acaba tendo o quê? Muitos contatos. Se ele gostou da vez que tu atendeu ele amanhã ou depois ele fala com o outro, ele te indica para outros lugares. Então ela também pode ser tua porta de entrada, pode ser tua situação diferente para outras coisas que se tem dentro aí do mercado de trabalho.